trouxe para vocês uma finalização inteira feita lá no salão, para vocês verem todo o passo a passo e para vocês aprenderem bem com foco nas técnicas que eu utilizo para finalizar. Com certeza alguma dica desse vídeo vai ser válida para você tentar adaptar aí a sua finalização à sua realidade. Então vamos lá. Olá pessoas, meu nome é Rebeca Cavalcante, sejam super bem-vindos ao meu canal. Para quem não sabe, eu sou profissional especializada em cabelos naturais, ondulados, cacheados e crespos, colorista e terapeuta capilar, e hoje eu trouxe para vocês um vídeo falando sobre a finalização para cabelos cacheados. Então eu gravei para vocês, se vocês quiserem outras curvaturas eu posso trazer aqui sim, assim que eu conseguir conciliar, né, na correria do dia a dia de gravar lá no salão, eu posso trazer para vocês. Então se vocês quiserem, comenta aí embaixo, quero outra curvatura, quero uma finalização para ondulado, uma finalização para crespo, mas as técnicas utilizadas aqui nesse vídeo são basicamente as técnicas que a gente utiliza de forma universal lá no salão, tanto eu quanto a minha sócia Tamiris Maia. Se você quer agendar um horário com a gente, o link tá aqui na descrição desse vídeo. Então é importante vocês focarem na questão das técnicas. Tenta adaptar utilizando produtos que vocês têm em casa para realizar toda essa finalização. Porém, tem alguns produtos que são muito cruciais na finalização que a gente faz. Por exemplo, uma das coisas que vocês vão ver no vídeo é o tipo de gelatina, porque aí você vai estar falando de um produto que pode ou não ressecar o cabelo, dependendo do que você tem em casa. Então, esses pontos são bem importantes, tá? Para ressaltar. Você perceber o tipo de produto, para ver se ele tem aí uma semelhança com o que você tem em casa, para você não precisar sair comprando um monte mais de produto. A ideia do vídeo não é essa. Também não focar tanto nos produtos em si, mas sim nas técnicas aplicadas. Então, sem mais enrolação, vamos lá para vocês verem todos os detalhes de como eu faço a finalização de um cabelo cacheado no salão. Vamos começar dividindo aí o cabelo. Eu já finalizei uma parte dele, mas eu deixei do lado para vocês compararem o antes desse cabelo, que tava com um degrau, tá? Eu fiz um corte nele também para diminuir a diferença desse degrau com o resto do cabelo. Bom, vamos lá. A primeira coisa que a gente vai fazer é aplicar um óleo. E eu vou deixar passando para vocês na tela os produtos que eu tô utilizando. Esse é o óleo da Inoar, o Argan Oil. Eu gosto de aplicar ele no cabelo e é bem importante ir enluvando, tá? Você pode aplicar tanto no cabelo molhado, bem molhado, quanto nele um pouco mais úmido. O importante é você aplicar e ir enluvando sempre de cima para baixo. Depois disso a gente vai aplicar bastante água, principalmente porque essa é a parte mais porosa do cabelo dela. Então é muito importante usar muita água. A água vai conduzir os produtos na finalização. Então, mesmo que a Rebeca não goste de utilizar com o cabelo muito molhado, se você tem a porosidade alta, é um pouco mais necessário esse passo de utilizar bastante água, tá? E aí eu tô fazendo a aplicação do creme, não tô mostrando quantidade porque isso varia completamente de cada cabelo. Mas é um creme bem denso, então precisa utilizar bastante água para espalhar bem ele. Depois disso eu venho com a gelatina, que eu tô usando a Pudding da Curly Care. E é importante aplicar a gelatina, que tem essa pegada mais selante, como se fosse um segundo creme. Então eu venho aplicando por cima, tá? Não tô aplicando amassando, nem nada. Eu tô aplicando como se fosse realmente um creme e sempre enluvando muito bem essa parte mais porosa do cabelo. E aí a gente vai começar a fazer a divisão para fazer a nossa fitagem. Eu vou pegar mechas mais ou menos com a espessura de um dedo e vou passar o pente de 3 fileiras, que é o que eu mais gosto de utilizar lá no salão. Aí eu passo, alinho e depois passo soltando, mas não tem nenhum mistério, gente. É literalmente só passar o pentinho. Isso porque o pente vai ajudar a separar muito bem as fitas de maneira mais homogênea. O cabelo não vai ficar com aquele cacho todo grudado, vai ficar um pouco mais soltinho. E aí eu vou fazer isso em todo o cabelo. Então eu vou repetir todo esse processo que eu fiz de óleo, água, creme e gelatina em todo o cabelo e vir fitando sempre com o pente de 3 fileiras. Não tem nada de diferente no resto do cabelo, só realmente aplicar, utilizar bastante água. E é basicamente isso. Importante lembrar para vocês que eu não estou amassando o cabelo dela, tá? O cabelo dela é um cabelo cacheado, com uma curvatura mais fechada. Ele já define muito bem naturalmente. Ele não precisa de estímulo para definir. Então eu só faço a fitagem e vou soltando as mechinhas. E se você é uma pessoa que tem um problema, uma dificuldade aí com o fator encolhimento, você pode segurar bem essa mechinha na hora de soltar, bem nas pontinhas, tá? Para evitar que ela suba muito, que ela pule muito e encolha muito na hora da finalização. Vale lembrar para vocês que a parte mais porosa dela também, ela precisa de um tratamento constante. Então, assim, a finalização ajuda a dar uma segurada
Porém, a porosidade precisa ser controlada com o tratamento, com a higienização adequada, tudo isso influencia. Se você quiser saber mais sobre porosidade, tem aqui no canal, só você dar uma procurada no tema que tem muito vídeo falando sobre isso. Então a finalização não vai fazer milagre, a parte porosa dela continua porosa depois que a gente finaliza, mas fica um pouquinho mais assentada essa porosidade, tá? E é super importante avisar para vocês que a gelatina é um fator muito crucial e que muita gente deixa de lado na hora de finalizar. O importante é vocês focarem em uma gelatina que não resseque, como essa que eu tô utilizando no vídeo, que eu gosto muito por conta disso, tá? Sobre quantidade de produtos, geralmente eu costumo utilizar mais ou menos a mesma quantidade de creme para a mesma quantidade de gelatina, tá? Então é mais ou menos bem equiparado, só vai mudar quando o finalizador ele é mais pesado, aí eu costumo reduzir um pouco a quantidade, porque às vezes ele costuma ser mais denso, mais oleoso, então não precisa de muito produto, é só utilizar mais água para espalhar bem esse produto denso. Se você ainda tem muita dúvida sobre quantidade, a realidade é que é uma coisa que varia de cada cabelo, gente. Então vocês precisam testar, tá? Vocês podem testar com cremes mais intermediários, geralmente é o que eu recomendo para vocês conseguirem ter uma noção aí da quantidade média de produto que vão utilizar no cabelo de forma geral. E aí, quando for utilizar um finalizador mais pesado, você reduz um pouco. Um finalizador mais leve, você aumenta um pouco a quantidade. Mas se ainda tá muito difícil de acertar a quantidade de água, a quantidade de finalizador, gente, a quantidade de água é sempre o suficiente para quando você amassar o cabelo, você ouvir aquele barulhinho da água. Mas se você ainda tá com a dúvida, você pode utilizar uma toalha sem felpas aí de algodão, de malha, para você amassar o cabelo e tirar o excesso de água e de produto. Porém, não recomendo fazer isso se você tem um cabelo muito poroso, tá? Se você tem um cabelo bem poroso, quanto mais água tiver no cabelo na hora da finalização, melhor para selar um pouco mais essa porosidade. Nesse vídeo eu tô mostrando as técnicas, tô mostrando os produtos para vocês que eu tô utilizando. Basicamente, são técnicas, como eu falei pra vocês no início do vídeo, que eu utilizo na maioria dos cabelos do salão, que basicamente muda uma coisa ou outra entre curvatura, porém, a gente leva em consideração as características do cabelo, para utilizar mais água, menos água, para utilizar produtos diferentes. Então, assim, apesar de ser uma finalização que a gente utiliza de maneira muito universal em vários cabelos no salão, né? Por isso que eu falei que é uma finalização de salão. A gente vai variar, sim, algumas técnicas, dependendo do tipo de cabelo. Então, às vezes, a gente pega um cabelo que ele é mais fininho, que ele pesa com mais facilidade. Eu não vou aplicar dividindo o cabelo da mesma forma como eu mostrei aí, eu já vou aplicar de uma outra forma. Tem cabelo até que a gente aplica os finalizadores já no lavatório. Então, gente, tudo isso vai variar muito da demanda de cada cabelo. Se você mesmo assim viu o vídeo, tentou fazer em casa e não conseguiu, agenda um horário no salão para você ver direitinho como seria a finalização ideal para o seu tipo de cabelo. No final, eu gosto de dar uma soltadinha no cabelo dela, então eu dou uma mexidinha nas mechas assim, mas não precisa sacudir, tá? Só dar uma soltada, porque como a gente vai alinhando e puxando as fitas, né, o cabelo cacheado, ele às vezes acaba dando uma grudadinha, então eu gosto de só soltar um pouquinho que ele sozinho já vai definindo as partes que estavam mais esticadas por a gente puxar. Por exemplo, no couro cabeludo, né, na parte do topo da cabeça, a gente vai puxando para trás e vai dando uma esticadinha. Mas aí dá essa soltadinha e pronto. Sequei o cabelo dela com o difusor, mas só por fora do fio. Esse é o resultado, deixei o antes do lado para vocês compararem bem. Coloquei bastante zoom para vocês perceberem a diferença da textura do cabelo. A gente conseguiu diminuir bem a diferença entre o degrau que estava ali, mas como ela queria manter o comprimento, a gente não conseguiu diminuir completamente. A gente vai diminuindo conforme o cabelo for crescendo. Agora eu quero que vocês testem toda essa finalização e me contem se vocês conseguiram, como é que foi o resultado. Se vocês já fazem assim, né? Porque eu sei que tem bastante gente que já segue o canal há mais tempo, então eu já tenho uma noção mais ou menos de como é a finalização padrão aqui, que é uma finalização que eu já ensinei, tanto no meu cabelo, né? Se vocês forem seguir direitinho a risca, vocês vão ver que é basicamente uma coisa mais parecida com o que eu falo aqui pra vocês. Mas me conta aí se você já faz uma finalização semelhante. Não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar aquele like para dar aquela fortalecida. Me segue também nas outras redes sociais, compartilha esse vídeo com uma cacheada que tá precisando de um apoio aí pra finalizar o cabelo. E a gente vai se ver no próximo vídeo. Tchau, tchau!